Olá pessoal, Olá, sejam bem-vindos ao Café com os Primos. eu sou o Luan. Eu sou o Anderson. A gente vai começar agora aqui o nosso novo bate-papo, né? Que é onde começa E termina a e liberdade. termina a liberdade, né? Isso. Antes da gente começar, né, curte o nosso vídeo, espalhem a nossa palavra para as pessoas, né? Segue a gente no Instagram, Café com Primos. Isso. E- Agradeço o retorno do pessoal que está dando para nós, tanto no privado quanto no canal. Né? E vamos seguindo, que é coisa vocês propõem outros temas, né, que a gente vai abordando. Eu acho que primeiro, antes, interessante é falar assim, né? Pensar, que liberdade é essa? Né? Liberdade em que sentido? A gente está falando aqui liberdade no sentido mais amplo da palavra. Sim. Né? Durante toda a história aí, a gente tem lutas pela liberdade, né? Pegando Hegel, né? Do escravo querer se livrar do seu senhor, né? Dos movimentos de independência, As as revoluções. revoluções, Revolução Inglesa, Revolução Francesa, né? Embora muitas vezes essas revoluções acabem, né, indo e às vezes voltando para o mesmo lugar, né? A Revolução Francesa, por exemplo, você teve tanto a inglesa quanto a francesa. Você tinha um sentimento, né, de enclausuramento naquele absolutismo, principalmente sempre, né, as classes menos abastadas, naquela época ali do século 17, 18, a burguesia, né, os camponeses, que a gente chama de terceiro estado, né, a parte mais básica da economia, da sociedade. E muitas vezes essas pessoas quando conseguem sua liberdade, né, perante aí no caso o absolutismo, acabou virando uma ditadura. Exatamente, é isso que eu ia falar. Com Oliver Cromwell na Inglaterra Isso. e com Robespierre na França. Né? Tanto é que, né, quando os jacobinos tomam o poder, né, o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, liberdade é é a primeira palavra, e o povo fala, agora vai, não foi, não foi. Ou seja, a gente observa aí o equívoco, né, da troca da liberdade pela servidão, né, sem se darem conta. Achar que só trocar o personagem vai mudar, né, e às vezes não. Né? Às vezes não, nem sempre isso acontece. Né? Vem a ideia do Maquiavel, você quer saber a bondade do homem, deu poder a ele. Né? O cara lutou pela liberdade, chegou, e o Robespierre, por exemplo, inaugurou o período do terror, né? O período da revolução mais radical, mais violento, sangrento. Né? Sim. As pessoas tiveram uma ilusão de liberdade, acabou o absolutismo, estamos livres. Não, começou uma ditadura, mesmo dentro da primeira experiência republicana francesa, começou uma ditadura, a perseguição a quem era contrário ao Robespierre, né? Na Inglaterra a mesma coisa com Oliver Cromwell, né? Então é nesse sentido, que liberdade é essa? É uma liberdade no sentido mais amplo mesmo da palavra. Né? E perpassando pela ideia do livre-arbítrio, da autonomia, né, onde que começa a individualidade e entra a coletividade, né, esse limiar. Os gregos vão pensar nisso, né? Os socráticos já vão falar nisso, né? Os sofistas, o engraçado, né, que os sofistas também eles vão pensar nesse sentido de liberdade, Sim. né? Mas acaba criando uma prisão também. Né? Para você se libertar das amarras, né? Você tem que controlar os seus impulsos, mas aí você está sendo preso por você mesmo, né? Você está abdicando de coisas que são humanas, que são da essência, né? Os renascentistas vão retornar nisso, né? O Renascimento vai puxar, vai beber da cultura greco-romana para escrever e criar. Então vai, dentro das inúmeras valorizações, vai ter o hedonismo, né, que é a ideia do livre-arbítrio, você é livre para escolher o que você acredita ou não. Né? O iluminista vai falar também, principalmente com Voltaire, né, principalmente a liberdade de expressão, né, que até então não se falava tanto, né, até porque não se tinha tanto, desde a era medieval, a Idade Moderna também. Né? E eu acho que justamente
pela história ter sido amarrada nessas lógicas de poder, talvez possa usar a palavra dialética, acredito, de poder também, né? Você tem um, tem outro, cria outro, que às vezes tem um, tem outro, cria outro, né? Que a história vai nesse ciclo de quem manda, quem obedece, se liberta, manda, obedece, se liberta e vai, né? Sim. É exatamente por aí, primo. Sempre quando eu me interrogo sobre a liberdade, eu sempre penso ela, primeiro, da questão do animal pro humano, né? O outro anterior ao Estado, depois do Estado, né? A questão do indivíduo com o coletivo. E realmente, quando a gente estuda a filosofia, e depois passando para a psicanálise e tudo mais, é muito interessante, porque dos gregos eles tinham alguns consensos e desconsensos, assim. O Sócrates, ele fala que a liberdade teria a ver realmente com o autoconhecimento. E ele vincula a questão da liberdade com a virtude. Então, você ser livre seria realmente você decidir ter condutas para o bem, né? Para a boa conduta. Aí o Aristóteles, ele já fala o contrário, ele fala, não, isso não é liberdade. Liberdade também seria você optar pelo mal, você poder optar pelo mal. Então ele tira a questão da virtude, porque o Aristóteles fala, a gente escolhe mal. Né? Então a liberdade não está vinculado necessariamente à virtude. E aí quando você vai avançando um pouco mais, né, você sai dessa antiguidade e entra ali na Idade Média, medieval, né, do século V até o século XV, aí aparece Tomás de Aquino, Agostinho, que vai vincular essa ideia, né, de um certo determinismo, né, porque os gregos já tinham essa discussão, né, do determinismo e da questão da liberdade, né. Só que também é curioso, que eu estou lembrando aqui, dos gregos, que eles colocavam, primo, olha o quanto que eles realmente eram muito avançados. Eles entendiam, uma outra parte dos gregos, que ser livre tinha a ver em seguir a lei, agir em conformidade com a lei. Não é à toa que a pessoa era entendida como livre, né, se ela pudesse circular nos espaços públicos. E aí o Aristóteles, por exemplo, ele vai ter um dos livros dele, ele vai colocar que, por exemplo, mulheres, crianças, escravos estrangeiros não eram cidadãos, porque não usufruíam da liberdade, porque não circulavam nos espaços públicos. Então já é um início de um higienismo aí, não é à toa, algo de uma exclusão, né? E aí quando a gente vai lá no Tomás de Aquino, ele já traz a questão de Deus, né, visão religiosa, mas que ele vai defender que há um nível sim de livre-arbítrio, porque senão pelo fato, né, se não existisse, haveria quase que um erro de Deus aí, né, na questão da criação. Só que ele vai falar que ainda a liberdade, né, ele funda essa ideia do livre-arbítrio, junto com Agostinho, né, que estão na mesma época. Ele fala que tem que estar em conformidade com a questão divina. Então, até aí, a gente vê ou a liberdade como início, né, como um ímpeto, uma coisa motriz, ou um meio, né, para se alcançar algo, ou um fim em si mesmo. Então, isso me soa muito interessante. Quando você pega a filosofia tomista e agostiniana, né, é interessante quando você nota o sentido de liberdade justamente na diferença entre elas, né? A liberdade no sentido do Tomás de Aquino é de você ser livre, ter o livre-arbítrio, mas até parecido com a ideia grega, mas pensando em Deus, pensando na salvação. Sim. Logo, o sentido que eles tinham de bem, né? Até porque Santo Agostinho vai ser um grande defensor dos dogmas, né? Para quem não sabe o que é dogma, sempre que você perguntar para o seu sacerdote, por que isso está acontecendo? E o seu sacerdote responder, eis o mistério da fé, é um dogma. É um dogma. Agora, o Agostinho, como ele era um cara que lia muito, né, e principalmente os filósofos socráticos, ele bebia muito, se não me engano, bebia muito dos filósofos, bebia muito também, mas dos filósofos, né? Que ele vai colocar a ideia do livre-arbítrio também, e vai estudar muito esse sentido de liberdade da filosofia grega,
mas ele também coloca a ideia de predestinação. Sim. O Você Agostinho, está livre, mas não está ao mesmo tempo, porque Deus já tem um plano para você. isso, o Agostinho ele é mais radical que o Tomás de Aquino nisso. Sim. Né? Então, a todo momento, se a gente está podendo ser livre, é porque também Deus está permitindo. Sim. Né? Então, ele está determinando tudo. É uma liberdade concedida, não é uma liberdade conquistada, nem atribuída naturalmente. E aí vem a coisa, né? A gente poderia levantar uma pergunta, mas eu não estou consentindo com isso. Né? Cadê o meu consentimento? Não há. Né? Até então. Mas aí é a ideia da fé, né? Mas eu confio. Né? E tudo mais. Aí quando a gente vai avançando um pouco, né? Se a gente entra no Etienne Laboissy, que a gente já comentou algumas vezes, né? Que para ele não podemos negociar com a liberdade, né? Senão a gente cai na servidão, como você colocou historicamente. Mas quando a gente vai no Hobbes, Locke, Maquiavel, né? Os contratualistas aí, Senhor. é interessante também o pensamento deles, porque é onde nasce, ao mesmo tempo, uma desconfiança profunda do humano, né? O humano diferente de Sócrates, que acreditava que era possível você dominar as paixões. O problema dos gregos eram as paixões, né? A ideia da desrazão, de uma confiança absoluta na razão, nas virtudes, na sabedoria, como eles diziam. O Hobbes ele vai ter uma descrença do humano, né? Do indivíduo. É onde ele faz a dicotomia entre estado de natureza, né? O estado soberano, né? O estado civil. E isso soa muito diferente, porque ele está legitimando algo que, de novo, nós temos a nossa liberdade, a gente tem que abrir mão dela. Por isso que o Freud bebe do Hobbes, né? Porque o Freud também vai ter uma descrença no humano de base, né? Mas que a psicanálise para o Freud, uma das finalidades seria exatamente tirar as amarras, né? Quebrar as correntes do sujeito que ele tem da história dele, com a família, com a sociedade e com ele mesmo. Ela é revolucionária nesse ponto. Já o Locke não, que é o pai do liberalismo, né? Ele vai pensar exatamente o... Mas o Smith, né? O Smith. Não, mas Locke e o Smith. É. Né? Mas quem difunde mesmo... Não, aí é o Smith, mas no Locke já tem alguns vão dizer que até no Hobbes já tem algumas ideias do liberalismo, pra você ter ideia. Eu estava num estudo essa semana e já tinha... Tímida, na lógica do Estado vai, assim. Eu estava tendo um estudo essa semana com José Luiz Bolzan, ele é doutor em Direito, ele é procurador do Rio Grande do Sul. Aí, o estudo foi sobre o Hobbes. Ele trouxe uma leitura muito diferente do que ele tinha visto. Aí ele que comentou isso comigo, né? E aí o Locke ele já vai ter o contrário, ele vai ter uma crença absoluta no ser humano, né? No indivíduo. Ele vai acreditar que realmente é possível você alcançar, né, essa razão, né, essa possibilidade de se autolegislar, né? E aí depois a gente avança um pouco mais, que é onde eu queria ficar assim, né? Que eu acho que é muito mais fecundo, né? Para a gente também não se estender demais nesses outros, nos anteriores, que é onde começa do Renascimento para o Iluminismo, né? Como você comentou do Voltaire. O Kant ainda ele vai falar, né, que a liberdade ela pode ser um problema, né? Porque ele acredita no dever, então ele prega a questão do coletivo, mas quando a gente entra, principalmente no Sartre, né, e antes dele no Nietzsche e o Wittgenstein e outros assim, eles vão ter uma ideia de que a liberdade humana é algo trágico para o humano, né? Daí a frase do Sartre que eu gosto muito, que ele diz que o ser humano está condenado à liberdade. É um paradoxo, isso é trágico para os gregos, né? Porque é como se fosse assim, é bom, mas você não tem como você sair. Exato. Não tem como você sair daí. Dessa ideia, né, você comentou do Immanuel Kant, eu gosto assim de comparar o Kant com o Montaigne, porque um fala sobre a verdade e o outro fala sobre a mentira. Né? Exatamente. E essa ideia do dever do Kant, né, quando a gente pega a análise dele, um exemplo que ele dá sobre verdade, se você está sendo perseguido, né, por um assassino, encontra um barraco velho, se enfia nesse barraco velho e o assassino gritar, tem alguém aí? Você tem que responder, tem. Tem. Exatamente. Então, assim, você... Ele é considerado filósofo puro. Sim, você prega que né, o ser humano ele tem uma liberdade total, mas se ele tem um dever com a verdade, sim, ele está botando a vida dele em risco. Né? Ele está botando a vida dele em risco. Exatamente. E se você mentir
para conseguir sobreviver e ser livre na sua vida, você vai estar preso, de certa forma, na mentira. É muito paradoxal, por isso que eu acho interessante o Sartre também, né? A gente é condenado à liberdade, né? Nessa ideia. No sentido de que a gente abdica de coisas, pegando de novo o grego, né? Você tem que escolher, você pode escolher até a maldade, né? Nesse sentido de liberdade, mas ao mesmo tempo você é condenado às consequências que essa liberdade te traz, né? Os princípios de anarquia, por exemplo, né? Ao contrário, né, do que o senso comum acha, que a anarquia é só bagunça, anarquia é só, né? Num sentido de essência, que é você anular tudo que tem, todas as instituições, para organicamente surgir uma nova forma de organização, do zero. Tipo um reset que você dá no videogame quando o videogame trava, né? Mais ou menos nesse sentido. Você tem esse sentido de liberdade, mas ao mesmo tempo podendo sofrer as consequências que essa liberdade te traz, né? As pessoas corruptas que vão surgir, as pessoas que são tão livres que vão escolher o caminho que não é interessante, que vai ferir com a sua liberdade também, no caso o caminho da maldade, né? Sim. O Sartre ele coloca, o Sartre é o que faz o corte, pessoal. Ele meio que enterra a questão do essencialismo, né? Que foi do Hegel para trás. O Hegel é considerado o último metafísico, assim. Porque o Sartre vai entender que a existência precede a essência, né? O essencial humano, né? Aquilo que ele tem de principal, isso vai vir depois, né? Não vem pronto, não é inerente ao humano, né? Então ele entende que é uma construção. O Sartre ele vai colocar que não tem como nós pensarmos a liberdade sem a responsabilidade. Por isso que ele pega pesado nessa coisa de você... mas aconteceu tal coisa, não tive nada a ver com isso. Você tem que responder por isso de alguma maneira, né? Porque você faz parte desse coletivo, você está direto aí ou indiretamente. de alguma forma. É onde ele coloca. Se você escolhe algo para você, isso tem a ver com o outro também. Isso tem efeito no outro. O outro está envolvido com o que você escolhe, né? E ele diz, você escolhendo ou não escolhendo, você está escolhendo. Então, você escolheu ou não escolher. Você, de qualquer forma, você está em apuros com isso, assim. E ele dá exemplos como, você falou dessa perseguição, né? Às vezes uma pessoa poder te obrigar em algo, tá, então por que você não cometeu suicídio? Sabe? O Sartre vai às últimas consequências, cara, da liberdade. E uma outra frase que ele coloca no Ser e no Nada, que é o grande livro dele, que ele diz, né, o ser humano ele vive, né, se equilibrando entre escolhas e consequências. Tá, no Sartre está assim, dessa forma, e outros autores também vai pegar, como o Deleuze, o Guattari, né, e outros autores. Mas quando a gente insere a psicanálise aí, a psicanálise meio que desconstrói, né, tudo isso, ou cria uma outra vertente. Porque o Freud é determinista. Desde das primeiras teorias do Freud que ele constrói, ele fala, existe um determinismo psíquico. Todas as atividades psicológicas têm uma causa, não é por acaso nem arbitrário. Então Freud não acredita nisso. Daí a ideia, né, para nós, né, no tratamento, que a gente atende as pessoas, a gente falar para as pessoas falarem o que vem à cabeça da associação livre. Sim. Porque algo ali vai sendo determinado. Então Freud ele defende isso, até o fim da vida dele, e ele vai colocar que o ser humano, o que ele menos faz é a escolha. O que ele menos faz é tomar decisões. Isso são momentos muito assim, muito iluminados, muito privilegiados para cada humano. De resto, ele é determinado, né, pela sua história, pela família, pela questão do social, seja ela política, econômica, o que for, né, os seus impulsos, a questão do corpo, né, o biológico. Então, quando a gente entra, o Sartre era crítico a essa ideia do Freud. Tanto que o Sartre, numa das críticas, ele fala assim, né, pronto, né, agora o ser humano tem uma desculpa para poder depositar todas as suas mazelas. Só que o Freud, ele vai colocar que ele não está desresponsabilizando o ser humano naquilo ali. O princípio da responsabilidade do Freud é muito forte, né? É pesado até. Qualquer coisa que você faz é responsabilidade. Mas eu não tinha escotinho. Porque se o inconsciente é um saber não sabido, né? Nós não sabemos dele, mas ele está dentro de nós,
Então, assim, isso faz parte de nós, né? Tem a ver com o desejo, só que nem todo desejo que nós temos, nós queremos o desejo. Daí volta no Aristóteles, a gente pode escolher mal, né? E a outra coisa que o Freud vai colocar que é interessante, que ele diz assim, as coisas insignificantes é onde nós temos a condição de escolher. Olha o que ele fala. As importantes não. As importantes nós já temos toda uma determinação, é onde a gente não negocia, né? A gente não dá o braço, a gente não é flexível, né? A gente já está meio que decidido a priori. Né? Não adianta nem insistir. Aí, Anderson, assim, você falou, por exemplo, o Sartre vai trazer isso e o Camus também vai trazer aquela ideia de liberdade a partir da escolha e da significação, do significante, do significado e da ressignificação, né? Pela análise que ele faz do mito do Sísifo, né? Ele leva a pedra para o alto, rola, olha e desce, né? O único momento que ele é livre da pedra é quando ele desce, né? Para poder buscar a pedra de volta. Ele está preso nesse ciclo sem sentido, né? Mas aí vem, né, aquela ideia do suicídio, né? Do suicídio que o Sartre coloca também. Para o Sísifo se libertar daquilo ali, ou ele se mata, né? Ou ele abandona a pedra, né? E ele vai questionar isso e chegar nessa conclusão a partir do momento que ele desce. É no momento de quase aqueles filósofos que pensavam e caminhavam, né? Nessa descida, nessa caminhada para baixo pro pé da montanha, que ele vai se refletindo, e uma hora ele fala, por que não parar isso? Né? Como um artista mesmo que cria, né? Ele faz muito essa associação com o artista, né? O artista, quando ele pinta, quando ele toca, quando ele atua, ele está sendo livre para ser quem ele quiser, mais ou menos nesse sentido, né? Aí, mas para encaminhar para o final, assim, né? No sentido, né? Pegando aí o tema do nosso bate-papo de hoje, no sentido psicanalítico, assim, filosófico também. Onde que começa e onde que termina a liberdade? Sim. E eu vou utilizar duas respostas para não ter uma só, né, como consenso. O Sartre ele vai colocar, se não tem como pensar a liberdade sem a responsabilidade, então o outro ele está inserido a mim. E é essa frase do Sartre, quando ele diz que a minha liberdade começa aonde a liberdade do outro começa, não é aonde termina. Muita gente fala isso, né? A minha liberdade termina quando a liberdade do outro começa. Se ela termina, ela nunca foi liberdade. Ele diz que é ao mesmo tempo, porque daí ele defende a democracia, porque assim, para existir a ideia da liberdade, todo mundo tem que defender ela. Então todo mundo tem que expressar a liberdade. Então não dá para aguardar o outro, né? Isso tudo é ao mesmo tempo. Agora, não quer dizer que essa liberdade, levada às últimas consequências, não possa existir norma, regras de convívio e coisas assim. Que é libertinagem. Aí é uma outra coisa, libertinagem. Né? Que entraria. Uma outra reflexão que é importante é inserir a do Bauman, mais contemporâneo nosso, Zygmunt Bauman, que ele fala que a mudança do século XX para o XXI é que nós trocamos, né? Antes a gente tinha, ele diz, a gente tinha muita segurança e pouca liberdade. E a gente decidiu trocar muita liberdade por pouca segurança. Ele fala que isso deu um up no mundo. E ele coloca no fim da vida que o grande desafio humano vai ser equivaler liberdade e segurança. Agora, até que ponto a liberdade não se torna servidão e até que ponto a segurança não se torna controle. Para ele é a grande questão do século XXI. Se a gente vai para o Lacan coloca assim, a única coisa que podemos ser culpados, né, do ponto de vista psicanalítico, é de ter cedido ao seu desejo. Então, ele está um pouco em acordo com o Sartre também. Não tanto que os dois também tiveram uma divergência danada. Mas o que ele está dizendo aí? Independente que você foi imposto, obrigado, e está mais lá para o Etienne Laboissy, né? Por que você cedeu? Essa é a questão. Volta a questão da responsabilidade. Por que você cedeu? O que te fez? Você trocou um desejo por outro? O rei chega a cair. E a outra coisa que o Lacan fala, que nos ajuda muito,
para a gente tentar manter uma certa organização social, né, o laço social, que ele diz, o ser humano ele tem uma margem de liberdade. Porque por Lacan, a partir do Freud, né, a gente nasce alienado ao outro, que ainda na maioria das vezes é a mãe, né, é a que tem a barriga, o útero e tudo mais. Nós nascemos... Está o cordão umbilical. É onde está o cordão umbilical. Ali é a origem da servidão, da alienação. Total. E isso pode ir até 60 anos de idade, né, nessa relação. E ele coloca que nessa alienação nós também somos alienados à linguagem. Quando eu estou falando aqui as palavras, eu já estou alienado à linguagem. Para o Lacan, nós não falamos, nós somos falados. Para o Lacan, nós não gozamos, nós somos gozados. Porque tem algo que é a estrutura, né, e a sua falha estrutural, que é onde produz todas as nossas manifestações, aí, como os sintomas, os sonhos e tudo mais. A gente vai, durante a vida, a gente vai exatamente desalienando, né, disso para se tornar um sujeito, daí a ideia da separação no Lacan e a ideia de autonomia, que é importante, né, para a gente também finalizar com a questão da autonomia, porque a autonomia dá-se à própria lei, né, a ideia do autonomos, né, dá-se à própria lei. Sim. Só que é curioso essa coisa de dar-se à própria lei, porque existe uma lei externa, né, uma lei social. Então como que fica isso? Se a gente leva para o campo psicopatológico, como é a perversão, o perverso ele cria a própria lei. Ele não segue a lei alheia. Entende que curioso? Para fechar, né, quando você está falando dessa questão da linguagem, a arte quanto linguagem, né, já acionando o Luan ator, né, a arte quanto linguagem, eu gosto muito do Antonin Artaud, né, que traz a ideia do teatro cruel. O rei caiu, agora a torre caiu. Do teatro cruel, de que o nosso corpo, para a arte, tem que ser uma casca, né, um corpo sem órgãos, que ele fala. Sim. Né, que tudo que a gente faz sai da merda. Ele usa isso mesmo, sai da merda, né, do dejeto. E tem gente que entende ao pé da letra, né, coloca ali o ator cagando no palco, não é nesse sentido. No sentido de que sai do que é podre e germina outra coisa, que depois vai ficar podre de novo. Voltando à ideia do ciclo, né, que eu falei no início, na introdução histórica, né? E com relação à fala, tem um texto, na verdade não é um texto, é uma entrevista que ele deu numa rádio, que é o Para Acabar com o Julgamento de Deus, né? E ele prega muito quando ele vai falar da voz e da respiração do ator, que o corpo ele é livre para respirar e falar do jeito que ele quiser. Então eu não tenho que ficar controlando a minha voz. Eu não tenho que ficar controlando a minha linguagem. Se eu quiser usar uma outra palavra, uma palavra que não existe, ou eu quiser fazer... O corpo vai fazer o que ele quiser fazer, né? E nessa entrevista que ele dá na rádio é muito interessante. Ele vai falando assim, porque o corpo dele quis. Né? Tem hora que ele fala em um agudo, tem hora que ele faz com tipo um gutural, tem hora que você imagina o corpo dele se contorcendo, falando, assim, é muito interessante. Então, aí tá muito em convergência com o Nietzsche, porque o Nietzsche diz, o ser humano não é coerente. Né? A busca do humano é exatamente tentar buscar essa coerência, né? que nós não temos. Então, hoje na contemporaneidade, isso aí realmente ficou mais estreito, público e privado. Né? Tá difícil para as pessoas separarem isso coexistir, né? E não às vezes buscar, senão a gente cai nesse retorno de uma sociedade disciplinar, como a gente discutiu no Movimento of Core, né? De realmente essa coisa, né? Cada um no seu quadrado. E aí é difícil andar junto. Então, a liberdade, ao mesmo tempo que nós a temos, o Spinoza ele resolve isso. Ele fala, o ser humano tem uma parte determinada, uma parte que ele é livre. Ele resolve isso numa só. Fácil né? até. Então fica isso para vocês refletirem. Pensar se a sua liberdade de fato é uma liberdade, se não é uma liberdade vigiada, se não é uma servidão, se não é uma servidão, se não é uma liberdade controlada, se você tem um falso sentimento de liberdade, pegando aí George Orwell, se não é inconsequente, né, dessa maneira, se não é um psicopata, né, que faz as suas regras, aí, as suas normas. Né, eu me realizo e quando o outro é para se realizar eu não permito, né, eu oprimo. Eu quero exceções de todos, mas não dou exceção para ninguém. Sim, exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido esclarecedor.
Espero que tenha sido reflexivo, né? Sim. E continue aí assistindo a gente, compartilhando nosso vídeo, curtindo nosso vídeo. Compartilhe aí para os amigos, para os inimigos, comentem aqui, deem propostas aí de tema pra gente também, Sim. né? E é isso. E se puderem, fiquem em casa, por favor, pra gente, né, chegar no fim dessa E pandemia. a gente voltar a ser livre. Exatamente. Obrigadão, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.